Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido mini índice futuro brasileiro, o melhor ativo da Bolsa de Valores brasileira para se operar e lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader, especulador e também empresário. Olha só, antes de nós nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo, na aula de hoje, eu já te adianto, é muito conteúdo neste vídeo de hoje. Eu preciso de duas gentilezas da sua parte, cara, não custa absolutamente nada. E, ó, jogo rápido, a primeira delas é para você se inscrever aqui neste canal. Aproveita também que você está se inscrevendo e clica no sininho para ativar as notificações e você ficar por dentro e receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, pensados e idealizados para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E a segunda participação sua, depois de se inscrever, você ativar o sininho, você precisa deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então aperta no like, se depois você não gostar do vídeo, você tira. Mas primeiro, clica no like, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho e levar este conteúdo para um nível maior de pessoas. Combinado? Então deixa o seu like e bora pro vídeo de hoje. Galera, hoje é sabadão. Sábado, dia 22 de julho de 2023. Sábado é o principal dia onde a gente faz uma análise bem minuciosa, bem detalhada, bem extensa de todos os ativos que podem influenciar no índice ir para cima ou no índice ir para baixo. Então aproveita, já pega sua água, seu tereré, seu chimarrão, sua cerveja, seu chá, seu café, o que você quiser, porque a gente vai sentar a bundinha aqui hoje e vai aprender muita coisa que vai refletir no seu operacional na semana que vem. Então, tudo que nós formos analisar aqui, cada detalhe é pertinente para as atitudes que você vai tomar na semana que vem para que, de fato, você consiga lucrar R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que analisar é o nosso painel de indicadores, que vai nos dar uma visão de indicadores de como está o cenário do índice, né? Lembrando que nós analisamos aqui três principais indicadores, que são indicadores da família osciladores. São eles: indicador de divergência, que é o IFR, ou conhecido como RSI, tá? O estocástico e o Money Flow Index. Cada um desses três indicadores, eles têm um vídeo completo aqui nesse canal. Cada um deles tem o seu próprio vídeo que eu detalho e explico tudo, como ele funciona, para que ele serve, para que ele não serve, quem criou, qual foi o intuito da pessoa ter criado, enfim. Tem um vídeo completinho sobre cada um deles na playlist Indicadores aqui deste canal. Combinado? Depois, nós analisamos esses indicadores em duas classes de ativos. Time índice, que são os ativos que corroboram para o índice subir ou que andam junto com o índice. E o time dólar, que é o time contraponta, que é a outra parte do time índice, que eles tendem a andar diferentes movimentos. À medida que o dólar sobe, o índice cai. À medida que o índice sobe, o dólar cai. Mais ou menos assim, tá? Simplificando. Então a gente tem a classe de ativos que são do time índice e a classe de ativos que são do time dólar. Quais são eles? Índice futuro, IBOV, que é o ativo principal, né? Você sabe que o índice futuro, ele é o futuro do índice Bovespa. Então, se não existisse o índice Bovespa, não existiria o índice futuro. Então, nós pegamos o IBOV, acrescentamos juros, com acréscimo de juros, e nós temos o índice futuro. Qual é esse juros? É o juros do período do vencimento do contrato, que vence a cada 2 meses. Calma, se você está chegando agora, eu sei que vai aparecer muita informação, mas vai assimilando informação, que logo, logo, com o passar deste vídeo, dessa aula, ou com o passar dos dias, você vai entender com muito mais clareza as coisas. E sabe o que é mais importante? Você vai entender e não vai depender de ninguém para compreender o que o mercado está fazendo, o que o mercado pode fazer. Isso é libertador, que você detém o conhecimento. E eu tô aqui para isso, para passar esse conhecimento para você. Não quero que você fique dependente de uma ferramenta. Não quero que você fique dependente de um influencer, de um canal do YouTube, de uma sala. Não, eu quero que você detenha o conhecimento na sua cachola
e consiga andar com as suas próprias pernas. Isso é libertador. Então, voltando aqui para os ativos, índice futuro, Ibov, Small Caps, que são as menores ações, né, que compõem a Bolsa de Valores. Índice financeiro, o IFNC, a Vale, a Petro e o YouTube. Só a Vale e a Petro juntas detêm mais de 25% do índice brasileiro. Que o índice são 86 empresas. Vale, Petro, 25. As outras 84 detêm os outros 75%. E Tube, Vale, Petro e Tube juntas são 30%, se eu não estou enganado, tá? Ó, 6, 7 com 13, 20 mais 27%, mais ou menos, tá? Vou arredondar para cima, tá? 30% mais ou menos. Essas três ações detêm de força dentro do Ibov. As outras 83 empresas complementam os 70%. Então, por isso que a gente analisa elas, que elas têm uma grande força no índice Bovespa. O BOVA11, que é o ETF do Bovespa, né? E o EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, a nossa bolsa negociada lá na bolsa americana. Então, são os ativos que correm junto com o índice, ou tendem, né, pelo menos a correr junto com o índice, não importa se é para cima ou para baixo. E aí, na contraparte, a gente tem ali a família dos ativos do time dólar, que é o dólar futuro, juros futuro, inflação futura e o DXY, que é o índice do dólar, mundialmente falando, tá? Então a gente tem aqui o time dólar e aqui o time índice, e a gente analisa os três ativos em vários períodos gráficos que nos vão dar aqui movimentações menores e movimentações maiores, que são os time frames 5, 15, 30, 60, diária e semanal. Calma, daqui a pouco, na hora que você visualizar esse painel aqui, depois da explicação, você vai entender melhor. Os osciladores, né, vamos voltar aqui para o novo. Ó. Os osciladores, eles oscilam de 0 a 100. 3 indicadores. Então, a gente pega o Money Flow, o IFR e o estocástico e tem uma média de como eles estão nos 5 minutos do índice. Um exemplo, os três, em média, estão nos 5 minutos do índice, 71. E ele oscila de 0 a 100. À medida que ele vai chegando próximo ao 100, a gente entende que se ele for cair, não que ele vá, mas se ele for cair, ele pode cair bastante. Por quê? Vamos supor que ele esteja no 90. Do 90 até o 100 eu tenho um espaço de 10. Do 90 até o 0 eu tenho um espaço de 90. Então quer dizer, se ele cair, ele pode correr bastante. Então é isso que a gente analisa. A gente tenta entender se o movimento maior vai ser para compra ou para venda, para a gente poder aproveitar o máximo de risco-retorno da operação. Que é, se for para perder, perder pouco, mas se for para ganhar, ganhar muito. Então a gente analisa dessa forma. À medida que está se aproximando do 100, a gente entende se ele for cair, pode cair bastante. E à medida que está se aproximando do 0, a gente entende se ele for subir, ele pode subir bastante. Então a gente tem essa média dos três indicadores em cada período gráfico, 5, 15, 30, 60, diário e semanal. E a gente tem depois a média de todos esses períodos gráficos, 5, 15, 30 e 60. São os time frames menores e diária e semanal a gente categoriza como os time frames maiores. Então, o índice aqui, ó, só para você entender. Juntando os 5, a média do Money Flow Index do FR do estocástico no 5, a média do Money Flow do 15, a média do 30, do 60, os indicadores menores para o índice estão dizendo que o índice está com uma média de 75 pontos. Então, ele tem um espaço maior para subir ou para descer? Um espaço maior para descer. Quer dizer que ele vai descer? Não. Quer dizer que ele tem um espaço interessante, se ele for descer, para descer. Entendeu? Então, resumindo tudo isso que eu falei, é para isso que serve o nosso painel de indicadores único e exclusivo aqui deste canal do Viver de Mercado Financeiro. Tá? E os indicadores maiores é o diário semanal. Então, pronto, beleza? Aí, cara, a gente tem cada um deles, ó. Cada um dos ativos, a gente tem todas as informações. E aí a gente tem um resumão aqui. Olha que legal o resumão. A gente entende que, cara, olha o índice. No 5, no 15, no 30, no 60, o índice está vendedor. Muito mais para venda do que para compra. Porém, o diário, ó, não tanto, mas olha o semanal, o vendedor. Se o diário tivesse acima dos 70, eu ia afirmar com toda certeza para vocês que nós íamos só buscar venda na segunda-feira. Mas calma, calma que ainda tem muita coisa para a gente olhar junto aqui nesse vídeo. Olha o Ibov, 30 e 60 também. Então quando você bate o olho nesse painel, o que você visualiza? Mais vermelho do que verde. Na verdade não tem nenhum verde. Se tivesse abaixo do 30, ó, tipo aqui, ó, ele pinta verde automático. Mas não tem nenhum verde. Então a gente começa a entender que o cenário do time índice está entrando num patamar mais vendedor. Olha o semanal. Tirando o Vale,
todo mundo quase acima dos 70. Diário não, diário a gente está ali, belezinha, né, nos 50 em média, então a gente tem bastante espaço para ir para cima e bastante espaço para ir para baixo no diário. Mas os 60, 30 estão mais vendedor. Falta chegar quem? Os 5 chegar. O que quer dizer isso, cara? Quer dizer que se vamos supor que abrisse com gap de alta na segunda, o 5 que está aqui, ele ia ficar aqui o indicador. E aí ele ia equilibrar com 15, com 30, com 60 e com o semanal. Então uma probabilidade grande dele cair se ele abrir com gap de alta. Mas calma, isso é só o painel de indicadores. A gente tem mais um monte de informações, de indicativos para colocar no nosso placar estatístico, para aí sim a gente visualizar se é mais fácil ele cair ou se é mais fácil ele subir. E caso ele for subir, onde nós vamos comprar e onde serão nossos alvos. Caso ele for cair, aonde nós vamos vender e onde serão os nossos alvos. Então tudo isso a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, que sábado é o vídeo mais importante da semana. Lembrando que todos os dias a gente faz essa análise resumida e sábado completinho, beleza? Então olhando para os ativos, só Vale que está um cenário mais comprador, porém todos os outros caras estão mais vendedor e até a média deles todos também está mais vendedora. E aí o time dólar, juros, inflação e DXY, um pouco mais, não, neutro, né? Se a gente olhar aqui, ó, os maiores, pô, o diário do dólar tá bom, semanal do dólar tá bom, diário, semanal do DXY tá bom, semanal do juros futuro tá bom, semanal da inflação tá legal, semanal do DXY tá legal também, né? Então, ó, maiores, a gente tem um pouco mais comprador. Menores, a gente ainda está médio, né? A gente ainda está médio. Tanto que o 5 e o 15 no juros está estourado para venda. Dólar, 5 minutos também. 15, quase, ó. Se tivesse no 70 aqui, ó. Travou. Eita, pega. Espero. Foi só o Excel mesmo. Então, ó. Diário ainda não. Seria legal se o dólar abrisse para baixo, para pegar força para subir, e o índice abrisse para cima para pegar força para cair. Seria muito interessante. Vamos aproveitar que o Excel travou e fechou sozinho. Vamos olhar para a próxima coisa que a gente tem que analisar. Segundo item da lista que a gente analisa aqui é o nosso volume profile. Cara, um dos melhores indicadores para se operar o mercado futuro. Por quê? O volume profile, ele nos mede, ele nos dá a informação de qual é o volume financeiro negociado pela faixa de preço. E aí, cara, eu te pergunto uma coisa. O que nós negociamos dentro do mercado financeiro? Você pode pensar, depende, Lucas. Ações, commodities, juros, tem muita coisa. Mas eu vou te resumir. Sabe o que a gente negocia aqui? Dinheiro. Por que nós estamos no mercado financeiro? Todo mundo que está no mercado financeiro está para um único motivo: ganhar dinheiro, fazer mais dinheiro. Então, o que é o mais importante aqui no mercado financeiro? O dinheiro. É o ativo mais importante. Todo mundo, eu tô aqui para lucrar, você tá para lucrar, o institucional quer lucrar, o gringo que vem lá de fora trazer o dinheiro dele para dentro do Brasil quer lucrar. Todo mundo quer o quê? Lucrar. Então, se eu consigo visualizar onde são as faixas de dinheiro, eu consigo entender as regiões importantes dentro do gráfico, baseado no volume profile. Por quê, cara? A gente está aqui para ganhar dinheiro. Em segunda opção, tem uma segunda opção que é para não perder dinheiro, que muita gente usa o mercado financeiro para proteger uma operação, um capital, né? Tem essa parte do hedge, da proteção. Mas, em grande maioria, para ganhar dinheiro. Então, sabendo disso, a gente tem o volume profile, que ele nos mede as regiões mais negociadas por dia, e aqui o acumulado semanal das regiões mais negociadas dos últimos 8 pregões, 8 dias. A gente tem os últimos 8 dias aqui, cada dia, os seus nós de volume, e a gente tem aqui a região total zona. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos apagar todas essas linhas e vamos reconstruir quais são as regiões mais negociadas da semana que passou, tá? Por que a gente não apaga abaixo dela? Porque a gente não tem mais referência, ó. Nossa referência de preço está aqui, ó, nessa range de 4.000 pontos. Fora dela, para cima a gente deixa e para baixo a gente deixa. Porque a gente não tem mais, porque o Profit nos mostra os últimos 8 dias. Poderia mostrar os últimos 10, mas ele mostra só os últimos 8, tá? Então aqui, ó, eu vou começar a marcar a minha região. Qual é a região mais importante da semana? Essa aqui, ó.
Essa é a minha região mais importante da semana toda. Beleza? Segunda região mais importante da semana. Opa. Essa. Segunda região mais importante da semana. Essa aqui, né? Ó. Posso deixar ela mais short. Ou posso abrir ela um pouquinho, ó. Tá vendo? Vou deixar ela um pouquinho mais aberta. Região mais importante. Segunda região. Segunda região. Eu gosto de deixar ela laranja. A primeira região vermelha. E as duas outras laranjas. Todas as outras eu deixo branco, tá? E agora, ó, lá em cima onde o preço parou, sexta-feira, é a segunda região mais importante por enquanto. Esse cara aqui, ó. Depois a gente dá uma melhoradinha nele, mas é basicamente esse cara. E aí a gente tem outras pequenas regiões, ó. Pequenas regiões que eu gosto de deixar branca. Beleza? Depois eu gosto de deixar a linha branca. Eu sei que o preço é uma região, não é só a linha, né? Pode ir um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Eu vou marcando essas mais importantes aqui, ó. Pronto, minhas regiões da semana, nossa, deu até meus olhos. Minhas regiões da semana estão marcadas. Por que regiões da semana são importantes? Pensa assim comigo, cara. Existem grandes instituições que negociam o índice futuro brasileiro por vários motivos, para ganhar dinheiro, para fazer proteção, enfim. E cara, e pensa que você investiu, vou dar um número ilusório, 100 bilhões de reais aqui nessa faixa de preço aqui vermelho, ó. 118.900 está o seu preço com 100 bilhões de reais, né? De dólares ou reais, tanto faz. E aí, cara, você precisa que o preço faça o quê? Se o preço está parado, se você compra uma casa por 1 milhão e essa casa não desvaloriza e nem valoriza, você ganha dinheiro? Não. O que precisa ter? Oscilação de preço. Então, à medida que é montada uma posição compradora, é chamada de acumulação. Quando um grande player monta uma posição comprada, acumulação, ele precisa que o preço faça o quê? Saia dali para cima, porque é uma acumulação. Quando é venda, é uma distribuição. E o preço tem que sair para baixo. Então, quando eu faço uma montagem de posição, primeira coisa, eu preciso que tenha explosão dali. Que o preço vaza, ó, seja expulsado dali. E aí, cara, pensa comigo. Eu montei aqui uma região. Eu tenho uma região, né? Porque eu não consigo comprar 50 mil contratos de índice na mesma faixa de preço, né? Então eu consigo montar a minha posição baseado numa região. E à medida que eu quero que o preço saia dali, eu vou empurrar o preço para cima. As pessoas vão fazer o quê? Testar esse rompimento. E aí, cara, essa região que é minha, eu vou falar, galera, pode vender, que tudo que vocês venderem eu vou comprar. Daqui não passa mais, é daqui para cima. E o preço explode. Isso acontece todos os dias. O preço explode em regiões de onde o dinheiro está. Isso é quando ele está dentro da região. À medida que eu tenho uma região aqui de dinheiro e o preço está chegando próximo dela, ele pode trabalhar de 3 formas. Ele pode chegar nela, pum, bater e tomar uma rejeição. Ele pode já ignorar ela, avançar, fazer o retorno e continuar o movimento. Pode acontecer isso. Ou ele chega nela, para, trava, fica ali brigando para sair para algum dos lados e depois toma um direcional para cima ou para baixo. Sempre é assim, todos os dias, tá? Preste atenção, depois volta aqui e me fala se não é assim que o preço trabalha nas regiões de volume, tá? Chamadas de regiões mais negociadas, RMN por nós, ou também chamadas de nós de volume,
beleza? São esses caras que nós marcamos. Eu tenho aqui a região mais negociada próxima do preço, beleza? Nós já vimos painel de indicadores, nós já vimos regiões mais negociadas através do volume profile e agora nós vamos analisar o movimento de mercado baseado em tendências em ciclos de mercado. Quem trouxe as referências para a gente? Charles Dow, Nelson Elliott, Richard Wyckoff e Leonardo Fibonacci. Esses 4 caras, eles praticamente decifraram, entenderam, mastigaram, compreenderam e explicaram todo o mercado financeiro para nós. Todas as referências vêm baseadas neles. Tudo vem a partir deles e depois as pessoas reinventam, renomeiam, mas enfim. Tudo vem, os princípios, todos vêm desses 4 caras. Combinado? Então a gente vai analisar através da visão deles onde o mercado se encontra e para onde ele pode ir. De onde ele está vindo, onde ele está agora e para onde ele pode ir. E a gente vai fazer isso através do ativo de referência. Qual é o ativo de referência para a gente? O IBOV é o nosso ativo principal. Sem o IBOV não existiria índice futuro. Combinado? Show? Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos entender através dos ciclos de mercado. Aqui, o quant tem referência, topo, topo, fundo, onda 1, impulsão, retração, impulsão, retração, e aí pode fazer uma nova impulsão. Por quê? Baseado em Elliott, nós temos um ciclo completo baseado no quê? Uma impulsão, 2, retração, 3, nova impulsão, estendida, 4, retração, e aí fazendo agora a 5ª perna de alta para terminar o ciclo impulsivo, e aí ele fazer o que? Um A, B, C, para fazer um ciclo corretivo. Isso era uma das possibilidades que nós vínhamos analisando há alguns dias, né? E também a gente tinha a possibilidade de fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, e ele ficou A, B, C. Terminando esse ciclo, e agora pode iniciar um novo ciclo. Entende? Isso? E a gente estava esperando o quê? Que ele rompesse essa região. A gente tinha marcado aqui, ó, no o Indifut, ó, canalzinho de baixo. E aí, o que ele fez? Rompeu a região. Beleza, Lucas, esse canal tá feio. Outro canal. Rompeu a região. Beleza, Lucas, esse canal tá feio. Vamos traçar aqui outro canal. Ó, preste atenção aqui comigo. Linha de tendência. Topo. Outros topos, né? Assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Linha de tendência, ó. Rompeu? Rompeu. Se a minha linha de tendência fosse aqui. Se a minha linha de tendência fosse nesse topo, rompeu? Rompeu. E se a minha linha de tendência fosse nesse outro topo, rompeu? Rompeu. Então, todas as linhas de tendências possíveis e inimagináveis do jeito que você quiser montar, se era aqui, rompeu. Se era neste outro topo, rompeu também. E se era um pouco mais abaixo, o canalzinho aqui, acredito que esse aqui respeita mais, rompeu com força, beleza? Já rompeu topo? Ainda não, a gente tem um topo aqui, tá longe do topo, né? A gente tem aí mais ou menos, ó, 1.200 pontos para cima, longe do topo, beleza? Últimos topos de referência também, né? Ó, rompeu, aqui, ó, topinho rompeu, tá em cima dele, ó, esse cara aqui, ó, do índice, né? A gente tem que olhar o IBOV, calma lá, e tem esse outro que tomou uma rejeição aqui, ó. Então, beleza, ele não rompeu o topo ainda, ganhou uma grande força para romper a bandeira? Sim, ganhou uma grande força para romper esse movimento que a gente tinha traçado aqui. Tanto que a gente tinha traçado esse movimento, ó, de várias formas. A gente estava acompanhando esse cara aqui, ó, lembra? Que eu falei para vocês, ó. Então, furou, ó, essa bandeirinha menorzinha, tá vendo que o canal é diferente, ó? Também furou. Beleza? Furou para cima. Como eu acabei de mostrar para vocês. Porém, ele ainda não rompeu o topo. Se a gente fosse marcar aqui um caixote, né? Vamos marcar aqui um caixote. O índice estava trabalhando mais ou menos aqui, ó, neste caixote.
Vamos considerar isso aqui, tirar isso aqui, passar um pouco mais para cá, ampliar ele aqui. A referência, eu gosto de onde foi mais respeitado, ó. Aqui. Pronto. Dentro desse caixote, né, o 50% dele está mais ou menos aqui. Ele está trabalhando agora na banda de cima. Ainda não rompeu o caixote. O que ele rompeu foi a bandeira. O canalzinho de baixa ele rompeu. Beleza? Então, uma das possibilidades é que o índice faça um movimento altista. Continue fazendo essa perna, essas impulsões de alta. Tá? Só que, cara, se a gente olhar o nosso painel de indicadores, onde a gente olha o semanal, vamos olhar o semanal? Olha só. Né, pô, olha que bonito esse candle. Pô, um candle aí que pegou. Vamos ver. Cara, foi um candle. Vamos traçar as linhas dele aqui, ó. Foi um candle que pegou para trás basicamente 20 dias, cara. Ó, foi um candle, né, lógico, não pegou esse fundão aqui, mas foi um candle que comeu 20 dias para trás. Então foi realmente um baita candle de força compradora, né? Só que não é só porque deu um baita candle de força que ele vai continuar subindo eternamente. A gente tem que analisar todas as possibilidades. Olha o semanal, cara, como o BOVA11, como o IFNC, índice, IBOV, tá bem estourado ainda para cima no semanal. Quer dizer que ele não pode subir? Não, não, não. Vai continuar subindo, pode continuar subindo, não que ele vá, né? Ele pode. Se a gente olhar o semanal, eu gosto de olhar histórico, ó. Ó, sempre que a gente faz, ó, bandeirinha, subiu, depois só caiu, ó. 120 dias caindo. Ó, subiu bem, depois 75 dias só caindo. Subiu bem, depois 120 dias só caindo. Isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Impulsão, bandeirinha, continuou subindo, fez o ciclo completo, depois só caiu. Então essas coisas a gente tem que analisar o histórico de diário. Lembra? A gente sempre olhava aqui, cara. Subiu, 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 descansou no tempo. Olha quando sobe. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Histórico, ó, aqui subiu bastante, né? Aqui subiu 20 mil pontos. Foi mais ou menos o que subiu daqui, ó. 20 mil pontos. Subiu 20 mil pontos, desceu 10 mil. A gente desceu quanto? 4. Aí, beleza, continuou subindo. Subiu mais 16, só que depois desceu 20. Então, a gente pode para cima romper topo aqui? Pode. Só que depois a gente vai cair com força. Isso é padrão, tá? O mercado é padrão. Subiu forte, 16 dias, 12 mil pontos. Caiu 20. Subiu de novo, caiu mais. Cara, é padrão. O mercado é padrão, tá? Padrão. E a gente vai olhar os fundamentos, vamos olhar mais coisa aqui. Vamos entendendo as possibilidades que a gente pode ir. O mercado, se vocês olharem o índice no semanal, ó, semanal, cadê? Semana, eu vou pegar para vocês aqui os indicadores. Vou pegar, é o AP3, eu acho. É o AP3, pronto. Indicadores no semanal. Dá uma olhada. Olha onde ele está. Olha os topos. Ó. Topo, caiu. Fez um fundo, subiu. Fez um topo, caiu. Fez um topo, caiu. Fez outro topo lá, caiu. Fez topo aqui, caiu. Fez topo aqui, caiu. Olha onde a gente está agora, cara. A gente não está muito próximo dos outros topos? E qual é o histórico? Toda vez que eu chego aqui, eu não caio bastante? Entende isso? Posso subir? Posso subir. Mas saiba, à medida que eu subir mais 5, 10 mil pontos, não acredito que suba mais que isso, depois a gente vai cair forte. Pode anotar, dia 22/7/2023, o Lucas falou. Beleza? Então, cara, o mercado financeiro é uma grande probabilidade, né? Eu sempre falo para vocês isso, mas ele também trabalha muito com referência. O que eu fiz no passado? O que eu posso fazer hoje? É muito projeção. O mercado é matemático, o mercado é probabilístico.
Entende? Então eu estou trazendo referências para vocês. Não estou dizendo que teoria da conspiração que o mercado vai cair, mas ele tem uma grande chance de corrigir. Por quê? Por vários históricos que a gente vai ver ao longo desse vídeo de hoje, tá? Se a gente olhar o Ibov nos 60 minutos, olha só. O Ibov está muito... Praticamente o Ibov... Ó, se a gente tinha uma linha de tendência, aqui foi rompida, testada para continuar o movimento. O Ibov... Sai daí. Tá quase rompendo. Já o índice... Tá um pouquinho menos, se eu não me engano. Olha lá, ó. O índice do topo tá 1.500 pontos. O Ibov do topo... Porra, onde que a gente tava vendo? Que cacilda. Aqui. Tá num peido. O topo é 120.500. Ele fez máxima no 120.350. Então ele está a 150 pontos do topo. Já o índice não está a 150 pontos do topo. Já o índice está a 1.500 pontos do topo. Então a gente tem que ter essas referências. Qual ativo é o mais importante para a gente? O Ibov. O Ibov é mais importante para dizer se a região foi ganha ou não, tá? Se a gente colocar aqui, cara, ele rompeu certinho o último canal. Se a gente colocar aqui embaixo, ele rompeu com força, tá? Só não rompeu ainda o topo anterior. Ficou claro para vocês? Pronto, topinho anterior, né? Ele estava trabalhando aqui nesta referência. Lembra que a gente vinha com a contagem, né? De A, B, C, D, E. E ele romperia o quê? Ao contrário da E. Rompeu a nossa estruturinha de canal e tá indo. Pode romper topo, testar e continuar indo. Beleza? Se a gente olhar num time frame menor, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ou a gente não sabe. São probabilidades, beleza? Lembrando, o semanal que tá chegando no histórico, que eu mostrei para vocês, cara, que não são esses topos, são os topos lá, ó. São esses caras aqui, ó. Essas referências antigas aqui, ó. Essas referências antigas, toda vez que chegou nesses topos, o semanal, no mesmo patamar que está hoje, caiu. Tá? Mas eu acredito que a gente ainda tem ali, cara, um upsidezinho para ir para cima, para depois cair. Por quê? Agora a gente precisa olhar alguns fundamentos. Deixa aí de lado essas coisas que a gente está falando. Daqui a pouco a gente volta e eu traço um cenário mais próximo do preço, né? Pô, beleza, a gente sabe que ele pode ir 10 mil pontos para cima, 10 mil pontos para baixo, blá, 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 blá. Mas, de fato, que segunda-feira nós vamos fazer, né? Qual é o cenário para segunda? O cenário de segunda a gente vai ver mais no finalzinho. Vamos olhar agora outras coisas. A gente está olhando um cenário macro, né? Possibilidades que o índice pode fazer no diário, no 60, no semanal, né? São movimentações maiores. Se a gente olhar aqui o diário, pô, um baita candle, teve volume? Nem vi se teve volume. Teve, ó, volume bom. O tamanho da agressão. Ó, preste atenção, galera, referência. Olha só, depois de uma forte agressão compradora, o que o preço fez? Caiu. Depois de uma forte agressão compradora, o que o preço pode fazer? Cair. Depois de uma forte agressão compradora, o que o preço fez? Caiu. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Ah, beleza, subiu, né? Mas depois, pum. E depois, então, pum. Entende isso? É histórico, tá? Histórico. Aqui parece que a gente vai dar uma rompida nesse topo. Não sei segunda, acredito que não. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. A gente vai vendo as coisas aqui. Deixa eu só abrir a minha colinha, cara, porque o meu computador desligou aquela hora que eu tava explicando o volume profile. E aí eu perdi o fio da meada. Então eu preciso da minha cola pra gente continuar aqui. Ah, tá, legal. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha quantitativa.
que é essa planilha quantitativa, cara? É uma planilha que a gente analisa, que aos sábados, as movimentações do índice. O que eu fiz? Eu pego uma tabela, né, de todo o ano do índice e trago ela aqui com as informações que eu preciso analisar. Abertura, máxima, mínima, fechamento, qual foi o ajuste, o volume negociado, a quantidade de contratos, o gap, quais são os pontos entre a máxima e a mínima do dia anterior, do ajuste, blá, 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 blá. E aqui eu tenho, ó, a gente sabe que, cara, em média de oscilação em um dia o índice oscila, baseado em todos os pregões do ano, 2.000 pontos, entre a máxima e a mínima. Tem dias que são mais, tem dias que são menos, mas, em média, são 2.000 pontos, tá? Tem dia que dá 1.300, 1.500, tem dia que dá 3. Difícil passar de 3,5, se eu não me engano. Tá, então a gente tem a média de oscilação do índice. Beleza, ponto positivo. Semanal. Pô, olha que legal. A gente tem a média de oscilação semanal. A gente sabe que a média que o índice oscila, de todas as semanas, foram 29 semanas até agora, 4.400 pontos. Em média. Tem semanas que oscilam mais, tem semanas que oscilam menos. Mas em média, 4.400 pontos. Tanto que o movimento de sexta a gente previa que iria ter um rompimento forte, porque a média da semana estava abaixo de 2.000, estava 2.200, se eu não me engano. Abaixo não, 2.200. E ó, se você olhar nenhuma semana, até as semanas de feriado, ele oscilou menos que 3.000 pontos. Só essa aqui é 2.600. E a gente estava com 2.200. Então a chance da gente romper uma das extremidades era grande. Baseado no quê? Na análise quantitativa que a gente faz. Olha só como as informações são legais. Se a gente vir olhar para o semanal, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Olha o quanto nós estamos oscilando entre a máxima e a mínima do mês. Nós estamos no dia 22, a gente tem só uma semana de negócio. Nós estamos entrando na última semana do mês e depois segunda-feira é o último dia do mês. Mas praticamente a gente tem uma semana, 6 dias de negócios para fechar o mês. E aí, cara, preste atenção. Eu oscilei da máxima e a mínima desse mês 5.000 pontos. Tá vendo? Olha quanto que é a média de oscilação entre a máxima e a mínima dos últimos meses deste ano. 10.000 pontos de média. O pior mês, 8.000, que é fevereiro, que é o mês menor. O melhor mês passado, 14.000 pontos. Em média, 10.000 pontos. Beleza? Vamos olhar julho do ano passado, só para a gente ter uma referência. Ó, vou colocar no gráfico mensal. Vou dar um zoomzinho aqui, né? Mês 7 de 2022. Mês 7 de 2022, amplitude do índice, 8.500 pontos. Um mês antes, junho, 14.000 pontos. A mesma amplitude que agora, que o mês passado. Próximo mês, 14.000 pontos. Mês 7 vai ser um mês menor? Pode ser, ó, 8.000 pontos. Vamos ver mês 7 de 8.000 pontos também. Mês 7 dos últimos 3 anos, 11.000, um pouquinho mais. Então vamos supor que nós vamos oscilar a 8.000 pontos, beleza? Vai conectando aí os pontos. 8.500 pontos. A gente está no 5, 6, 7, 8. Em média, a gente pode estourar uma das pontas e a gente está chegando nelas. A gente pode estourar 3.000 pontos para cima. Entende? Qual foi a máxima do mês? 122.000. Então a gente pode chegar no 125. Onde nós fechamos? 121.500. Então, conseguindo entender as coisas que eu estou mostrando para vocês, faz sentido? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, depois você deleta essa informação da sua cabeça. Mas olha só, mostrei para vocês aquela semana, a gente adivinhou que ia estourar uma das extremidades, porque a média, o índice sempre é um histórico, e a média de oscilação das semanas estava muito abaixo da média e ele tinha uma chance de estourar uma das extremidades. E agora eu estou mostrando para vocês que no mensal, a gente já acertou alguns mensais para trás também. Aqui no mensal existe uma grande chance dele estourar uma das duas extremidades, pode ser a de cima, pode ser a de baixo, de pelo menos 3.000 pontos para baixo ou 3.000 pontos para cima. Entendeu? Se for para baixo, a extremidade, a mínima do mês é... Cadê a mínima? 117. Se a gente estoura 3.000 pontos para baixo, ele vai lá no 114. De onde ele está agora, porra, bicho, tem quase 8.000 pontos, 7.000 pontos.
Entende como ele tem espaço para andar essa semana ainda? Pode ser que ele fique dentro dessa range? Pode, mas não é o histórico que mostra. O histórico nos mostra que, em média, a oscilação deste ano é 10 mil pontos e o histórico de oscilações do mês 7 dos anos anteriores é mais de 8 mil pontos. E a gente está com uma oscilação de 5 mil. E aí você consegue compreender isso? Beleza? Faz sentido? Então, cara, a gente tem uma grande probabilidade de estourar 3 mil pontos para cima ou 3 mil pontos para baixo. Acabei de explicar para você qual é o racional disso. Não tirei do além. Estou mostrando o racional que ele pode subir ou pode descer esses X mil pontos, tá? Deixa eu ver minha colinha aqui que eu tinha feito. O que a gente precisa falar? E os indicadores, né? Como que estão os indicadores, cara? Olha o semanal. Tudo já estourado para venda. Diário, beleza, né? O diário tem espaço para andar tanto para cima quanto para baixo. Só que o semanal ele demora para andar, né? Ele tá lá em cima faz umas 3, 4 semanas já, né? Esses 22 dias aí que o índice ficou nesse canalzinho de baixo, né? O semanal nem se movimentou. Beleza. E aí, cara, vamos ver como que, baseado no que, se a gente pode ir para cima ou se a gente pode ir para baixo. Graficamente falando, a gente rompeu uma linha de tendência de baixa que também se categorizava como uma bandeira para possivelmente fazer uma quinta onda baseado na onda lá menor, beleza? Que também num curto prazo, a gente pode estar iniciando um novo ciclinho aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Ou impulsão, nem retraiu, né? Retraiu isso aqui, mas pode impulsão de novo. Beleza? Podemos romper para cima? Podemos. Possibilidade está existente. Lá no final do vídeo a gente vai ver o que vai acontecer na segunda. Agora, deixa eu mostrar para vocês, cara. Deixa eu mostrar uma parada aqui importante. Olha só. Eu gosto do investing. Lembra, para a gente olhar como que está a nossa bolsa, como é que está nossas commodities, como é que está nossas ações, o que já subiu, o que não subiu. Eu gosto do investing para isso, né? E ensinei já vocês a montar as suas carteiras no investing. Né? Eu tenho a minha carteira aqui de bolsas globais, então as principais bolsas globais do mundo aí na tela. Se a gente olhar na performance, eu gosto de olhar esse ano. Ó. Esse ano, cara, quais são as melhores e as piores bolsas? Não quais são as melhores e quais são as piores, desculpa. Mas quais subiram mais e quais subiram menos? Olha a Nasdaq, subiu este ano 40%. Muito fora da média histórica, da média das outras bolsas, de tudo. Se eu fosse escolher para mim vender, eu ficaria mais atento a vender Nasdaq do que a vender, um exemplo, Austrália. Por quê? Por causa disso. A Austrália já caiu 10%. Qual é a probabilidade? Quem pode cair mais? Pode continuar subindo Nasdaq? Pode. Mas e se ele quiser voltar para o 0 a 0? No final do ano estava 0, está subindo 40%. E se ele quiser voltar para o 0 a 0? Entende? Tudo na vida tem um equilíbrio, nada é extremo para cima nem extremo para baixo, tudo trabalha no equilíbrio. E olha a nossa bolsa, cara. Lembra, eu acertei a alta lá de 20 mil pontos que a bolsa fez, né? Não foi de 20 mil direto, mas 7 mil pontos que a bolsa fez, baseado nessa probabilidade que a gente era a pior bolsa do mundo e a gente tinha um preço por lucro muito abaixo das outras, então a gente tinha espaço para subir. Só que ainda a gente tem espaço para subir? É isso que nós vamos ver. Eu gosto aqui, ó, do fundamento, que é para ver o preço por lucro das bolsas, mas o Investing não está me mostrando. Então vamos ficar nas performances. Depois a gente olha o preço por lucro das bolsas aqui em outro site. Este ano a gente subiu 9%. Nos últimos 12 meses, 21%. Na última semana subiu, no mês subiu, a gente está tudo subindo, tudo verdinho, tá? O que a gente gosta de olhar? Eu gosto de olhar as commodities. Como que está o minério de ferro? Por que o minério de ferro, Lucas? Tem um vídeo de correlação que eu mostrei para vocês. Se você não assistiu, cara, assiste. Pô, é uma aula de macroeconomia, uma aula de mundo, sabe? Minério de ferro é a cotação do produtor da Vale. A Vale extrai, produz minério de ferro e ela exporta para a China. E a China compra minério de ferro. Então, se a China está comprando mais caro, para nós é melhor, para a Vale é melhor. A Vale tende a valorizar à medida que o preço do minério sobe. À medida que o preço do minério desce, a Vale tende a se desvalorizar, porque ela vai ter menos lucro, ela vai vender a mesma coisa, só que por um preço menor. Então tem essa correlação entre o minério de ferro e a Vale.
Por quê? Porque a China compra muito minério de ferro da Vale, tá? E a gente olha aqui, ó, esse ano, cara, o minério de ferro mais caiu do que subiu. Esse mês ele deu um upside. Daqui a pouco a gente olha ele aqui no TradingView para ver onde ele está em ciclos de mercado. Gosto de olhar o minério de ferro, gosto de olhar o cobre e também gosto de olhar o petróleo, o Brent e o WTI, tá? Se nós analisarmos esse ano, cara, as commodities elas estão mais caindo do que subindo, tá? Vou ver esse minério de ferro aqui, porque esse em questão está subindo tanto e os outros não. Mas, no geral, cara, as commodities todas estavam mais caindo do que subindo. Tanto que a gente tem dois índices de commodities aqui, ó. O Bloomberg, que é o BCOM, tá? BCOM, e o S&P, o índice de commodities do S&P, que é o GSCI, o código dele, tá? Ambos caindo este ano. Então a gente tinha espaço para as commodities subir. Tendo espaço para as commodities subir, a bolsa nossa também subiria. Então era uma correlação de fatores que, cara, lá quando estava 98 mil pontos, que agora a gente está no 120, né? 22 mil pontos para trás, tinha vários fundamentos que diziam que a gente poderia dar todo esse upside que nós demos. E agora a gente precisa analisar. Eu consigo dar mais um upside ou eu vou corrigir mais forte para baixo, 10 mil pontos para baixo? E é isso que a gente vai analisar. As nossas ações, olha só, performance este ano, quase todas subindo, cara. 39%, 33%, 20%, 18%. Só quem caiu? Vale. Só Vale que se desvalorizou no ano, junto com a Eletrobras aqui, tá? Eu tô comprado em Eletrobras, fazendo um tradezinho, tá com 15 ou 20% de lucro. E Vale, eu também falei para vocês que ela tinha um espaço para fazer um upside, né? Eu não sei se eu tô positivo em Vale. Depois eu olho e mostro para vocês. Por quê? Porque ela já estava lá no fundo, num suporte importante, o minério também estava num suporte importante. Nos indicadores, ela estava no semanal também numa região um pouco mais compradora, ela estava batendo na média de 200 do semanal, tinha alguns fatores que o preço por lucro dela estava legal, ela estava com caixa, tinha alguns fatores que diziam que, cara, Vale estava num cenário barata, pelo tanto de lucro que ela pode gerar, tá? E aí, cara, como que a gente acha isso? Baseado em tudo isso que a gente está vendo hoje. Então eu gosto de olhar aqui as bolsas globais para a gente ver o nosso aspecto, né? Como que a gente está, se os investidores globais ainda olham a gente como uma possibilidade de subir. Eu gosto de olhar nossas ações, porque o nosso índice sobe baseado em quê? Nas ações. O Ibov é o quê? É um índice das ações. E o índice futuro é o quê? É o futuro do Ibov, é o futuro das ações. Entende? Então eu gosto de olhar as ações. Para quem opera índice é fundamental olhar as ações. E o que faz as ações subir? Commodities, uma parte delas, né? Não todas as ações, mas uma boa parte das principais ações é as commodities que fazem subir. Só isso? Não, existem várias outras coisas, né? Mas eu vou ligando os pontos. Gosto de olhar o risco Brasil, gosto de olhar os juros no Brasil, gosto de olhar os juros na América. Não tanto, tá? Mas gosto de olhar. Então tem algumas referências que eu gosto de olhar. Nossas ações negociadas lá na Bolsa Americana, se elas estão, como que está a performance delas. Então essas coisas eu vou analisando aqui para entender se, cara, a gente tem uma chance de fazer um movimento forte para cima ou para baixo. E aí, cara, tem aqui, só para vocês terem ideia, vamos colocar aqui os países com maior população. E essa lista que você está vendo é o Trade Economics. Você pode acessar aí e ver, tá? É um site. E aqui, cara, eu vou mostrar para vocês os maiores países por população. Nós estamos 1, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo país. Lembrando que aqui é contando a zona do euro, tá? Não é só um país, né? São vários países acumulando isso aqui. Então a China, cara, é o país mais populoso. Nós somos o oitavo país mais populoso. E olha o nosso PIB. Nós não estamos ruim, cara. Pelo tanto de gente que a gente tem um PIB legal. A gente está com um produto interno bruto, produção de dinheiro baseado no país, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós somos o 12º maior país em produção. Beleza? Nosso PIB. Isso aqui é o PIB. Ó. Só vou traduzir aqui para vocês, tá? Ó, PIB. Beleza? E aqui é a população. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque eu vou mostrar aqui, ó. Lembra? Uma coisa que eu não falei, deveria ter falado, mas esqueci porque eu sempre falo aqui. Grande parte, maioria, mais que 50%, às vezes 60%, às vezes 70%, do fluxo do capital
negociado na Bolsa de Valores é proveniente do estrangeiro. O estrangeiro traz muita grana e negocia muita grana aqui dentro do Brasil. E mais da metade do fluxo todo é proveniente de capital externo, de capital estrangeiro. E, cara, o estrangeiro olha para o mundo hoje, né, pela globalização que nós estamos, e vê as possibilidades de investimento que ele tem. E ele compara um país com outro, uma bolsa com a outra, e vê aonde tem uma chance maior de fazer lucro. E aí ele olha para o Brasil olhando para esses outros países. E ele olha, pô, como é que está a bolsa brasileira? Qual que é a população do Brasil? Qual que é o governo? Como é que está o PIB? Como é que está a inflação? Como é que está os juros do Brasil? Como é que está o mercado acionário? Como é que está o preço por lucro das ações? Tem espaço para upside? Tá no topo? Tá no fundo? E aí eu te mostro aqui, ó, o preço por lucro das principais bolsas. Olha aqui. Estados Unidos, 22. Chuta aqui é de 0 a 100, só para você entender melhor, tá? 22 pontos é o preço por lucro da bolsa americana. Olha a nossa bolsa aqui, dessas 10 maiores do mundo, nós somos aqui mais barata, aqui menos tem custo, dinheiro pelo preço, pelo lucro que as ações, que as empresas praticam. Então, fundamentalmente falando, pelo preço que as ações estão sendo negociadas na bolsa e pelo lucro que essas empresas geram, a gente está num preço abaixo da média. Entende isso? Consegue compreender isso? Então a gente tem espaço para o mercado acionário do Brasil dar um upside, além de já ter subido 20 mil pontos? Claro que temos. Temos espaço para subir? Temos. Mas também temos espaço para cair? Também temos. Vocês têm que entender as possibilidades. Falando mundialmente, nós temos uma grande população. Nós temos uma produção de PIB legal. Nós estamos com uma alta de juros que tende agora a fazer os juros cair. Nós estamos com inflação controlada. Então nós estamos sem agora, né? Sem brigas políticas. Passou um pouco aquele alvoroço e o estrangeiro gosta de previsibilidade. Então, à medida que você tem briga, debates, protestos, isso é ruim, né? Porque é imprevisibilidade. E o estrangeiro gosta de previsibilidade. Ele gosta de fazer a matemática dele e fala, cara, o Brasil é confiável num prazo de, sei lá, 6 meses. E aí ele coloca o dinheiro dele aqui. Tanto que ontem, sexta-feira, o upside da bolsa, 70 e... Cara, eu não fiz a conta de cabeça, a conta no papel, mas de cabeça, tipo, 80% do fluxo que fez subir foi capital externo, foi estrangeiro. JP Morgan, Goldman, Tullet, tinha umas 4 ou 5 gringos na ponta comprando forte. Então, todo aquele movimento de alta proveniente do quê? Capital estrangeiro. E o estrangeiro manda no Brasil, cara. O que ele quiser fazer, ele fala, vou vender Brasil agora, o preço vai despencar. Vou comprar Brasil, o preço vai subir. Então a gente sim tem que ficar olhando, cara, como é que tá a nossa bolsa e comparar com as outras opções do mundo. Foi assim que a gente pegou aquele upside de 20 mil pontos. E eu acho que a gente ainda tem chance de ir para cima? Tem. Mas eu também acho que, graficamente falando, a gente também tem uma correção para fazer, que a gente ainda não fez. Podemos ter feito um pouquinho mais no tempo agora? Podemos, para dar aquele último suspiro, sabe? Porque cair de onde estava, todo mundo achava que ia cair. Então tem aquele último suspiro, onde todo mundo vai achar que ele vai subir eterno, e depois ele cai e corrige bastante. Então, fundamentos, o Brasil ainda tem chance para o mercado acionário se valorizar. Quer dizer que ele vai valorizar? Não, não quer dizer. E olha só como é louco para vocês entenderem. Isso aqui é as empresas com market cap, o valor de mercado delas. Se a gente olhar, ó, a empresa mais valiosa do mundo hoje é a Apple, olhando para o mercado acionário, tá? Depois Microsoft, Saudi Aramco, a Alphabet, que é o Google, a Amazon, a Nvidia, a Tesla e bababá. Se você olhar aqui, ó, não tem nenhuma brasileira no top 100. Presta atenção. Apple. Ah, cadê a Apple, velho? Deixa eu ver se eu entrar nela, eu tenho essa informação. Eu quero ver o preço por lucro dela. PE de 32, ó. 32 pontos o preço da ação baseado no lucro que a empresa gera. Guarda essa informação, beleza? A empresa mais valiosa do mundo. Agora, vamos olhar, ó.
Entre as 100 a gente não tem nenhuma brasileira. Vamos olhar entre as 200. A gente tem uma brasileira. Vocês chutam qual? Cadê Brasil? Ali, Brasil. Ó, Petrobras. A nossa empresa mais valiosa do mundo, né? Brasileira. Qual é o preço por lucro da Petrobras? 2,58. Olha como a nossa melhor empresa, a melhor, que gera mais lucro, está desvalorizada, olhando só preço por lucro, claro, globalmente falando. E se essa empresa está desvalorizada e ela tem uma participação grande no Ibovespa, a gente pode entender, cara, que sim, a gente tem um espaço para subir, porque a nossa melhor empresa, baseado nas empresas globais, nas maiores empresas globais, está com preço por lucro muito abaixo das outras. Se a gente olhar, é que eu não consigo fazer essa correlação, mas se a gente olhar o preço por lucro de todas essas empresas, nenhuma vai estar na casa de 2, que é a casa que a Petrobras está. Vocês conseguem entender essa correlação? Que a gente tem sim fundamentos para continuar subindo? Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Tá, vamos dar uma olhada no... Deixa eu fechar essas paradas aqui. Ah, eu queria mostrar pra vocês, ó. Cadê a Emerging America? Olha aqui. Último mês, julho de 2023. Ó, Brasil, 6,54. Chile, ok. Peru, ok. Colômbia, ok. Olha o México. 16. O México, o preço da ação do México, baseado no Brasil, está mais que o dobro. Então, ou seja, é dobramente mais caro investir no México do que investir no Brasil, no mercado acionário. E aí você vê assim, como é que é o PIB do México? México, PIB, mais fraco que o Brasil. Ou seja, o México produz menos dinheiro para o governo do que o Brasil. Qual é a população do México? O México tem uma população metade do que o Brasil tem. Então o Brasil tem mais pessoas que produzem mais. E o preço das empresas no Brasil está na metade do que vale as empresas do México. Olhando isso, você prefere investir no México ou investir no Brasil? Qual é a chance de ter um upside, um aumento, um percentual de ganho maior? O Brasil ou o México? Logicamente o Brasil. E essas correlações, cara, são os que os donos do dinheiro mundialmente fazem. Entende isso? Lógico, tem aquela correlação que eles fazem, né? Pega dinheiro emprestado num país e investe esse dinheiro em outro país que tem o juro mais caro. Um exemplo, os Estados Unidos tem o juros de 5. Ele pega dinheiro emprestado dos Estados Unidos a 5, beleza? E aí joga esse dinheiro no Brasil, empresta esse dinheiro para o governo brasileiro que paga 13,75. 3 vezes mais que 5. Só que ele pegou esse dinheiro em dólar. Ele vai entrar com esse dinheiro no Brasil em real. O que ele tem que fazer? Transferir, converter o dólar dele para real. E aí tem o preço da cotação do dólar. E aí ele pegou essa taxa lá, que o dólar era tanto, entrou no Brasil, o dólar era tanto. Depois ele ganhou, né, de 5 para 13, ele ganhou um upside aí de 8% mais ou menos de taxa. Só que quando ele for converter o dólar, se o dólar desvalorizou ou valorizou, se ele desvalorizou 8%, ele perdeu essa taxa que ele ganhou. Por quê? Por causa da flutuação do câmbio. Então ele tem que fazer todo esse cálculo para ver se compensa ou não. Então o que o gringo gosta? Gosta que um país tenha baixa volatilidade, flutuação da moeda comparado ao dólar, para ele poder fazer essa troca, né, de pegar dinheiro emprestado num país e emprestar para o outro país e ganhar nessa taxa de juros. O dinheiro nem é dele, ele só pega do governo dos Estados Unidos, empresta para o governo brasileiro e depois ganha essa diferença, fica com lucro, devolve para o governo dos Estados Unidos esse dinheiro e fica com a diferença do lucro para ele. Não é tão simples assim como parece, mas é mais ou menos assim, beleza? Então, além do mercado acionário, existe também toda essa troca de taxa em títulos, tá? Olhando para o TradingView, cara, eu gosto de analisar o petróleo. Vamos olhar o petróleo? O petróleo, se a gente analisar aqui, ele está no fundo, né?
praticamente petrolinho no fundo. Se a gente olhar o canalzinho do petróleo, praticamente, olha lá, canalzinho de baixo, acabou de romper o canal. Ele tem uma média de 200 ali que ele está testando. Deixa eu colocar os meus osciladores aqui. Money Flow, IFR estocástico, diário, estourado. Pode continuar subindo? Acabou de romper uma resistência importante ali, né? Ó. A gente tem uma resistência aqui, né? Ó. Rompeu. Subiu. Também a gente tem uma resistência ali, ó. Onde ele acabou de romper, que também era o topinho aqui, ó, que ele recusou. Rompeu, testou bipolaridade, outros fundos, rompeu pra cima, também rompeu o canal, meiuca do canal. Isso é petróleo, tá? Ah, uma coisa que é legal mostrar pra vocês, cara, tava esquecendo. A paridade do petróleo com a Petrobras. Vocês sabem que a Petrobras desligou a paridade de preço internacional, né? O PPI. Se a gente analisar a commodity petróleo com a ação Petrobras, como que está agora, neste exato momento? Aqui, ó. Ó, vocês podem ver, a gente vinha junto com elas, ó, desde desde a pandemia, ó, andando junto, tá vendo? E aí aqui, ó, descorrelacionou, petróleo foi para baixo, Petrobras foi para cima. Por quê? Porque desligou a paridade de preço. Então, à medida que o barril de petróleo subia, a Petrobras também se valorizava. À medida que o barril de petróleo desvalorizava, a Petrobras também desvalorizava. Mas depois, cara, à medida que o preço do petróleo desvaloriza, a Petrobras valoriza. Doido, né? Então, depois que desligar a correlação do petróleo, tem essa divergência de preço, tá? Deixa eu ver se eu pus a Petro certa ou se era a 4. Mas elas andam iguais, né? Não tem como ser a certa, a 3 ou a 4. Mas é isso, ó. Andava ali, ó. Praticamente juntas, né? Ó. Depois daqui, ó. Aí o bicho pegou. Subiu, caiu. Subiu, caiu. Ficou de lado aqui, né? Ó, esse último upside, ó, tá vendo, ó? Subiu, bem aqui, ó. Olha lá em cima, ó. Olha aqui embaixo, olha lá em cima, tá vendo? Ó, caiu, subiu. Doido, né? Legal isso. Um exemplo, se a gente olhar a Vale, a Petro, tem uma aula, cara, que eu fiquei um tempão lá explicando isso pra vocês, que o vídeo de correlação aqui no YouTube. Dá uma pesquisadinha no canal aí, correlação. Beleza? Então, vamos agora, só para finalizar, né? O que a gente vai fazer segunda, velho? A gente já viu 1 milhão de coisas, de possibilidades, que o índice pode ir para cima, para baixo, bababá, bibibi, bababá, bububu. Mas, de fato, o que nós vamos fazer na segunda? Existem 3 possibilidades. O preço pode abrir gap de alta, no preço, gap de baixo. E aí, o que nós vamos fazer em cada uma das situações? Eu vou te mostrar o que nós vamos fazer em cada uma das situações. Fecha você na tela. Índice. Gostaria que o índice abrisse com gap de alta. Todo mundo achando assim, nossa, o índice vai romper para cima eterno. E aí, o que ele faz? Segura o preço aqui, ó, em alguma dessas linhas. Nessa segunda aqui seria melhor ainda, rompesse esse topinho aqui, ó, segurasse aqui
e aí devolver-se o movimento. Por quê? Daqui, se ele abrir com gap de alta, a gente tem uma parcial de 800 pontos até o nó de volume anterior e depois até a VWAP anterior ali a gente tem 1.500 pontos para andar. Então, se eu consigo fazer uma venda em alguma dessas duas linhas, eu tenho um trade de até 1.500 pontos para fazer. Então, grande possibilidade. E se fosse comprar? Onde você compraria, Lucas? Comprar mais perigoso, né? Onde nós compraríamos? Onde que teria que defender? Teria que defender esse fundo aqui. Teria que defender este nó de volume aqui. Mas esse nó de volume pode vir até aqui embaixo. Ele pode vir até 200. Pode vir até VWAP. Então tem bastante pontos, né? A gente tem uma impulsão aqui que ele pode vir até os 3 regiões de retração, que aí eu já tenho confluências com o nó de volume, com o final do nó, com a 200. Eu posso ter um fibo mais baixo ainda, que é esse aqui. E aí posso corrigir até mais baixo aqui um pouquinho ainda. Entendeu? O que eu gostaria de fazer? Claramente gostaria de vender aqui ou aqui, os dois melhores pontos. Ou, né, recusando aqui, ó. Recusando entrar de novo nessa região. Aqui também dá uma venda pra gente. Que pode ser ou aqui em cima, ou aqui no meio, ou aqui. Dentro desse... A partir do momento que ele rompe, pode abrir com gap de baixa. Vir testar aqui em cima, tomar uma recusa aqui, aí a gente pode vender para buscar dessa região do nó de volume até a VWAP, 600 pontos. E depois, aí aonde ele vai parar de novo, só Deus sabe. Mas a parcial de 600 pontos está garantida e depois você pode jogar até a 200 talvez, tá? Como que a gente vai saber o que vai acontecer? Ninguém sabe, cara. Hoje é sábado, muita coisa pode acontecer hoje. Uma bomba pode explodir na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia. O Brasil pode ter impeachment, brincadeira, né? Mas tudo pode acontecer, cara. Sábado, domingo, é muitos dias. E além disso, segunda-feira de madrugada funciona o mundo todo, só não funciona o Brasil. E até nós abrirmos, muita coisa já aconteceu. Então, cara, pixe, tem muito chão para rolar ainda até segunda-feira. E aí, o que vai acontecer? Depende de como ele vai abrir. Se abrir com gap de alta, eu vou buscar uma venda. Se abrir com gap de baixa, eu não vou comprar. Beleza? Eu vou esperar o preço trabalhar. Por quê? Se ele abre com gap de baixa e vem testar aqui, ó, eu posso vender aqui. Mas e se ele abre com gap de baixa, você sabe que ele vai testar aqui, por que você não compra aqui? Porque ele pode abrir aqui e continuar caindo. A gente não sabe. Aí o que vai mostrar aqui que ele vai fazer? O preço. O preço baseado nos indicadores, baseado no VSA, nas confluências macro, micro, gráfico, ativos, aí ele vai me dizer se ele vai para baixo ou se ele vai para cima. Lembrando que a gente tem regiões para respeitar. Comprimento de topos, fundos, nós de volumes, regiões de ouro, médias, VWAPs, todos são regiões de trade, são trades locations que o preço pode parar, o preço pode ficar dentro delas, ou o preço pode romper, fazer bipolaridade e continuar o movimento. E aí a gente vai tomar uma atitude baseada num risco pequeno e num alvo grande. Ganhar bastante e perder pouco é importante, tá? Para ao longo prazo você sair lucrativo do mercado financeiro. Beleza? Cara, a gente teve um upside muito grande, né? O ideal seria uma correção. A gente já está vindo, né, numa eminência de alta, e a gente não corrigiu muita coisa. A gente pode continuar subindo? Pode. Mostrei para vocês aqui todos os fundamentos que a gente pode continuar subindo, mas também, cara, a qualquer momento a gente pode corrigir forte para baixo, né? À medida que quem vai corrigir o preço? Os gringos. E a gente tem que olhar o quê? Cara, região de preço, região de bilhões. O preço vai trabalhar acima dela, ou o preço pode trabalhar abaixo dela. De várias formas. Até onde eu vou levar, acabei de explicar para vocês aonde são os nossos alvos. Beleza? Muita coisa pode acontecer. Abre o mercado futuro, passa-se uma hora, depois abre o mercado à vista. E lembre-se, o futuro é reflexo do à vista. Beleza? Baseado nisso tudo, o que nós vamos fazer segunda? Só a abertura e como o preço vai trabalhar, que nos vai dizer o que nós iremos fazer na segunda-feira. Se é compra ou venda. Já falei para você as regiões que eu gostaria de comprar e as regiões que eu gostaria de vender, tá? Me sinto com medo de comprar em qualquer lugar aqui, ainda mais aqui no topo, tá? Para defender essa região e ir para cima. Não me sinto seguro. Pode ir? Pode. E vai sem mim. Prefiro esperar e vender aqui em cima. Se fosse comprar,
esperar comprar aqui embaixo baratinho, tá bom? Preferia vender na segunda-feira. Vendendo aqui, cara, a gente pode fazer um tradezinho de 1.500 pontos, como eu mostrei para vocês. Né, lá em cima, né? Daqui é 1.000 pontos, mas lá em cima é 1.500 pontos. Fechou? Beleza? Feito? Então é isso, galera. Lembrando que sábado sempre é uma aula mais completa, mais complexa, com muita coisa, com muita informação. Eu sei que se você está chegando agora, você não vai entender metade do que a gente falou, mas se você está aqui há mais tempo, com certeza essa aula de sábado ela agregou muito na sua vida. E, cara, conhecimento é libertador. Quando você detém o conhecimento, você pode tudo. Beleza? Então, ó, agradeço você que ficou comigo aqui até o final. Lembrando que domingão, vídeo de conteúdo, e a gente vai falar provavelmente sobre comportamento no trade, né? Sobre o tão ali falado, a parte emocional, disciplina, o que não deixa você às vezes clicar, ou você mexe no seu alvo, não segue o seu operacional, não segue o seu gerenciamento. Por que isso acontece? Talvez a gente vai falar disso no dia da manhã. Mas lembre-se, sábado sempre tem os vídeos mais completos do cenário de análise. Segunda a sexta, todos os dias, o vídeo menorzinho de análise diária para a gente saber diariamente o que nós vamos fazer no índice. E todo domingo, um vídeo de conteúdo à parte das análises. Combinado? Então, novamente, meu muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Não esquece de curtir, de compartilhar e de deixar o seu comentário aqui. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Novamente, meu obrigado e nos vemos no vídeo de amanhã, hein? Valeu!